Prezado aluno, dando continuidade na aula de metabolismo dos lipídios, vamos conversar hoje sobre a importância do metabolismo dos lipídios versus o sistema gastrointestinal. Quais são as funções do sistema gastrointestinal? Mais precisamente do fígado, pela qual metaboliza os lipídios, tá certo? Antes de darmos início na aula, vamos fazer aquela revisão de sistema gastrointestinal. Lembra-se que faz pouco tempo que nós falamos, né, sobre o sistema gastrointestinal. Então é importante relembrar que o processo de digestão inicia-se na boca, não é isso? Através lá dos carboidratos, como quando nós temos a presença do amido, certo? O amido, por sua vez, é degradado pela amilase salivar, uma importante enzima que é liberada pela saliva, tá certo? Lembra disso? Muito bem. Aí nós temos um outro órgão, que é o fígado, né? O fígado, esse órgão esplêndido, que é considerado também um dos maiores órgãos que nós temos e possui uma grande importância, né? Então nós temos de glândula, tanto glândula, né, do sistema gastrointestinal, tanto o fígado quanto o pâncreas, tá ok? Então, as glândulas, fígado e pâncreas, tá certo? Muito bem. Voltaremos logo a conversar sobre o sistema gastrointestinal. Então, prezado aluno, o que são aí os lipídios, né? Os lipídios, eles são representados pelas gorduras, certo? Ou ceras, né? Pelas ceras, pelos óleos e pelos seus compostos relacionados. Então, mais uma vez, quais são as funções dos lipídios? Então, nós temos a estrutura da membrana celular, então ele possui como função estrutura da membrana celular, reserva de energia, síntese de vitaminas e hormônios, assim como mensageiros intracelulares, proteção, né, através do tecido adiposo e isolantes térmicos. Quais são as suas características? Então, ele possui baixa solubilidade em água, ele possui uma solubilidade em solventes orgânicos e ele é encontrado na forma de micelas. O que seriam as micelas? Elas são moléculas lipídicas. Olha só, então aqui, né, nós temos uma micela. Então aqui nós temos, né, uma molécula lipídica. Aqui no centro nós temos substância lipofílica. Nós temos os polos lipofílicos nessas regiões, tá certo? Então, as moléculas lipídicas podem ser constituídas de ácidos graxos, sais de ácidos graxos, fosfolipídios ou outras moléculas similares. Tudo bem. Quais são, né, as classificações, então, dos lipídios? Então, os lipídios, eles podem ser classificados em ácidos graxos, em vitaminas, em mensageiros, em esteróis, hormônios, vitaminas e
colesterol. Tá ok? Tudo bem. Prezado aluno, os ácidos graxos, olha só, os ácidos graxos são, né, os que apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Já os insaturados são aqueles que apresentam apenas ligações duplas entre os átomos de carbono. Então, saturados, ligação simples. Insaturados, ligação dupla. Tá certo? Então, aqui olha só, eu tenho a demonstração das ligações. Então, vamos falar de ácidos graxos saturados. Ácidos graxos saturados. Na alimentação, onde nós encontramos? Nós encontramos nos óleos de semente, né, na gordura do leite ou do leite de coco. Nos óleos de palma, soja, algodão, oliva, no abacate, amendoim, no milho, na manteiga, no cacau e no toicinho. E na gordura animal, como por exemplo a gordura de boi e na manteiga de cacau, tá certo? Então aqui nós temos, olha, duas ligações, né? Então, ácidos graxos saturados, duas ligações, não é isso que nós vimos? Olha só. Os ácidos graxos saturados, ligações simples. Então, ligação simples. Já os ácidos graxos insaturados, ligações duplas. Certo? Os insaturados nós encontramos aonde? No óleo de oliva, óleo de soja ou óleo de milho, né? Opa, professora Mari, diminuiu demais. No óleo de cártamo, de linhaça, canola, vegetais, nos peixes gordurosos como salmão, sardinha e assim por diante. Tá certo? O ácido graxo insaturado, ele é conhecido como ácido oleico, ácido linoleico, que é o ômega 6, ácido linoleico, que é o ômega 3, ácido araquidônico ou EPA. Já o saturado, ácido láurico, ácido palmítico e ácido esteárico. Tá certo? Muito bem. Está aí ácidos graxos. Nós temos o cis, né? O que seria o cis? Em quase todos os ácidos graxos insaturados que ocorrem naturalmente, as ligações duplas encontram-se em configuração de cis, tá certo? Tudo bem. Aqui nessa outra imagem, nós temos os ácidos graxos saturados, mais uma vez, né? Saturados e insaturados. Então, nós temos os saturados, né? Olha só a cadeia dele, a forma que é, tá certo? Os insaturados são divididos em monoinsaturados e poliinsaturados. Os poliinsaturados possuem ações positivas na sua formação, armazenamento e processamento da memória e aprendizagem, certo? Então, ácido graxo
extremamente importante, né, para a manutenção do nosso corpo. Muito bem. Aí nós temos os lipídios, né, as gorduras trans. Já falamos também sobre ela, falaremos novamente, né? Elas aumentam o nível de HDL, diminuem o HDL, aumentam a gordura visceral, produz a placa de ateroma, são responsáveis pelas questões de obesidade e diabetes. Então, as gorduras trans precisam aí, né, além de tudo isso, serem evitadas, certo? Muito bem. Aí nós temos os lipídios como armazenamento de triglicerídeos. Então, a oxidação de 1 grama de triacilgliceróis libera mais do que o dobro de energia do que a oxidação de 1 grama de carboidratos, tá certo? Então, 1 grama de triacilgliceróis liberam mais energias, né? Ou seja, o dobro de energia do que 1 grama de carboidrato. E o que seria, então, né, o triglicerídeo? Triglicérides. Já ouviu falar em triglicérides? Então, triglicérides, ele é muito importante, né? Olha só, ele é um tipo de gordura, ele é a principal forma de obtenção de energia, ele acumula-se no tecido adiposo em forma de gordura, porém, o seu nível está associado às cardiopatias. Então, ele é extremamente importante, né? O que acontece? O seu armazenamento, ele faz com que o nosso organismo obtenha muita energia, tá certo? Porém, o excesso dele é extremamente perigoso para o nosso organismo, né? O acúmulo dele provoca aí as placas de ateromas, né? Que são as placas de gordura. Essas placas de gordura param nos vasos sanguíneos, ocasionando as obstruções, né, dos vasos sanguíneos e ocasionando diversas patologias, dentre elas as cardiopatias, né, que são as doenças cardíacas, as doenças aí relacionadas ao coração, tá certo? Muito bem. E como é então realizado o metabolismo, né, tanto do glicerol quanto do triglicerídeo? As células podem obter combustíveis de ácidos graxos de 3 formas, né? Então, pode ser através das gorduras que são consumidas na dieta, assim como as gorduras armazenadas nas células, como gotículas de lipídios, e gorduras sintetizadas no fígado para a exportação para outro órgão. E no caso aí de obtenção de energia, como é que o ácido graxo livre, né, e o glicerol chegam ao citossol da célula? Lembra, prezado aluno, que nós conversamos sobre o citossol? Muito bem. O citossol, ele é uma parte, né? Ele é uma organela do citoplasma. Lembrando que toda a metabolização ocorre lá a nível celular, não é isso? Então, são as células, né? A menor unidade viva do corpo humano, que possui em sua estrutura microórgãos, que é o que nós chamamos de organelas. Então, lembra lá de órgãos pequenos, organelas. Então, as organelas citoplasmáticas são pequenas estruturas que nós temos no interior da célula. E, por sua vez, cada estrutura dessa é responsável por uma função. O citossol, por sua vez, é responsável pela metabolização
para obtenção de energia, tá certo? Como que acontece todo esse processo após, né, a interação do citossol e a importância do sistema gastrointestinal na metabolização. Então, nós temos lá, o alimento entra no estômago, ou seja, a digestão dos alimentos que contêm gordura e colesterol começam no estômago, certo? E continua nos intestinos. O processo de digestão se inicia na boca através do carboidrato, né? Aqui nós estamos falando de gordura, né? De colesterol, tá certo? Então, essas substâncias se inicia a metabolização no estômago e dá continuidade nos intestinos, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. Lembrando que o intestino delgado é dividido em 3 segmentos, não é isso? Pela qual nós temos o duodeno, que é o primeiro segmento, o segundo o jejúnio e o terceiro o íleo. Lembrando que no duodeno, o que acontece no duodeno? Nós temos a liberação do suco pancreático, assim como da bile, não é isso? O suco pancreático liberado lá pelo ducto pancreático sai lá do pâncreas, né? Já a bile liberada pela vesícula biliar e produzida pelo fígado, certo? Então são responsáveis por auxiliar no metabolismo de gorduras. Já o intestino grosso, por sua vez, é dividido em cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente, tá certo? Isso basicamente, tá? Como se diz, informação de kit sobrevivência, tá? Então, 3 divisões intestino delgado, 3 divisões intestino grosso, tá certo? Mentaliza isso para você não esquecer mais. Aí o que acontece? Nós temos então próximo passo. Dos intestinos para o fígado, né? Os ácidos graxos e o glicerol, que são liberados pelos alimentos gordurosos e ricos em colesterol, eles são absorvidos pela parede dos intestinos, passando diretamente para os vasos linfáticos e, portanto, para a corrente sanguínea. Daí eles são levados para o fígado. O fígado produz colesterol. Os ácidos graxos e o glicerol são metabolizados no fígado e usados na produção do colesterol. Já o colesterol no sangue, né? Então o colesterol é produzido pelo fígado e acrescenta-se ao colesterol existente na corrente sanguínea, parte do qual vem dos alimentos. Outros fatores que influenciam os níveis de colesterol são também características genéticas e a forma física. Então, nós necessitamos, né? Então, a metabolização dos ácidos graxos, assim como o glicerol, no fígado, são utilizados para a produção do colesterol. Aí você me fala, nossa, professora, mas então quer dizer que nós temos que ter uma concentração de colesterol? A vida inteira eu sempre ouvi dizer que colesterol é ruim. Não, na medida certa, nos valores de referência adequados, eles são, né, fontes de energia, tá certo? Então, o que você tem que ter em mente? Que no nosso organismo, tudo precisa funcionar em homeostase. O que significa isso? Tudo precisa funcionar em perfeito equilíbrio, em perfeita sintonia. Nada precisa ser para mais ou para menos, que haverá um desequilíbrio. Se houver um desequilíbrio, nós temos alguma disfunção metabólica que pode acarretar, né, evoluir aí para alguma situação de patologia, para alguma doença crônica ou doença aguda, tá certo? Justamente, né, para embasar o que eu acabei de dizer. Temos que ter equilíbrio em tudo.
O nosso organismo, ele precisa de energia. A energia vem através da alimentação. Porém, existem alimentos que nós devemos consumir, né, em maior quantidade, outros em quantidade moderada e outros, de preferência, evitar, tá certo? Que na verdade são alimentos que de certa forma prejudicam, né? Eles são consumidos, infelizmente em grande demanda, e acabam prejudicando, né, o nosso organismo, tá certo? Então, dê preferência, né, para carne magra e grelhada, leite desnatado, iogurte desnatado, salgado assado, biscoitos integrais, chocolate de preferência meio amargo, óleo do tipo azeite, margarina light, requeijão ou queijo branco light. Modere carne com molho, leite semidesnatado ou creme de leite, lanches, né, com molhos, biscoitos amanteigados, achocolatados, óleo de milho, canola ou soja, margarina tradicional, requeijão tradicional ou queijo branco tradicional. Evite, né, as carnes com aquela gordurinha aparente, leite integral, nata, chantilly, salgado frito, biscoito recheado, chocolate ao leite, gordura animal do tipo banha, manteiga e queijos amarelos, como mussarela, parmesão ou cheddar. Aí você me fala, nossa, professor, aí complicou, né? As melhores coisas da vida eu vou deixar de comer? Sim, nós temos que ponderar, né? Manter, na verdade, o equilíbrio, porque sem saúde fica difícil, não é verdade? Então nós vimos, né, em todos esses momentos, a importância que nós temos da alimentação adequada, não é isso? Olha só que coisa maravilhosa que nós temos aqui de imagem, justamente, né, dessa glândula tão importante. Então, ela é conhecida como glândula anexa do sistema digestório, certo? Então, o fígado. E aqui nós temos a vesícula biliar, que é responsável por armazenar a bile, tá certo? Aí nós temos, né, os lipídios, que trabalham como mensageiros. O que seriam lipídios mensageiros? Nós temos as prostaglandinas. As prostaglandinas, elas estimulam a contração da musculatura lisa do útero, né, durante a menstruação e o trabalho de parto. Elas afetam o fluxo sanguíneo aos órgãos específicos, ou seja, responsáveis, né, são responsáveis aí pelo ciclo sono-vigília e a sensibilidade de certos tecidos a hormônios, como o caso da epinefrina e do glucagon. Elas afetam o fluxo sanguíneo e os órgãos, né, alguns órgãos específicos, elevando então a temperatura corporal e sendo capazes de produzir a febre, e causam também inflamação e dor. Aí nós temos os tromboxanos. O que seria os tromboxanos? Eles são produzidos pelas plaquetas e atuam na formação dos coágulos e na redução do fluxo sanguíneo no local do coágulo. Então, lembre-se que, falando-se, né, de sistema sanguíneo, nós temos os glóbulos brancos, né, os glóbulos vermelhos, as plaquetas e o plasma. Então, as plaquetas são responsáveis pelos fatores de coagulação sanguínea, ou seja, é esse importante componente sanguíneo que estanca, né, o processo hemorrágico, tá certo? Então, os tromboxanos são produzidos pelas plaquetas e atuam na formação de coágulos e redução de fluxo sanguíneo, justamente com o intuito de diminuir o foco hemorrágico, diminuir o sangramento, tá certo?
Aí nós temos os lipídios mensageiros ou leucotrienos. O que são os lipídios mensageiros? Ele induz a contração da musculatura lisa, que envolve as vias aéreas até o pulmão, certo? Ele é também responsável pelo choque anafilático, que na verdade é uma resposta muito acentuada do nosso organismo, é uma defesa, certo? Muito acentuada do nosso organismo frente à presença de algum agente, né, infeccioso, de algum micro-organismo, tá ok? Assim como a asma também é uma resposta acentuada, né, um processo pela qual nós temos a diminuição dos bronquíolos, né, ocasionando aí numa dificuldade, né, respiratória, tá certo? Aí nós temos os lipídios do tipo esteróis, né, que são hormônios. Os lipídios esteróis, eles circulam pela corrente sanguínea do local aonde foram produzidos até os tecidos alvo, aonde eles entram nas células e ligam-se aos receptores proteicos altamente específicos no seu núcleo e causam mudanças na expressão gênica, né? No gene desse núcleo. Ele tem afinidade muito alta por seus receptores, as concentrações são muito baixas, algumas concentrações baixas chegam a ser, né, não são, né, suficientes para produzir respostas nos tecidos alvos. E os principais grupos de hormônios produzidos, né, de hormônios esteroides, são os hormônios sexuais masculinos e femininos e os hormônios produzidos pelo córtex suprarrenal, que seria o cortisol e a aldosterona. Prezado aluno, falando então, né, de hormônios, o que acontece? Os hormônios, quem é responsável pelos hormônios? O sistema endócrino. É extremamente interessante falar de sistema endócrino porque quem comanda, né, as funções do nosso corpo é o sistema nervoso e o sistema endócrino, tá certo? Então, o sistema nervoso lá formado, né, anatomicamente, pelo cérebro, né, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. O tronco encefálico dividido lá, né, formato anatômico do tronco encefálico em mesencéfalo, ponte e bulbo. Muito bem, então aqui nós temos o sistema nervoso, tá ok. O sistema endócrino, ele é responsável por produzir hormônios. Os hormônios, eles são mediadores químicos, ou seja, eles são responsáveis, né, pelo funcionamento do nosso organismo, tá certo? Então, o sistema endócrino, né, é extremamente responsável, juntamente ao sistema nervoso, por toda a demanda do nosso corpo. Então, nós temos diversos hormônios que são liberados pelas glândulas que formam aí o sistema endócrino, tá certo? Pela qual essas glândulas, elas podem ser ou glândulas endócrinas, ou glândulas exócrinas, ou glândulas mistas, tá certo? As glândulas endócrinas são as glândulas que liberam, né, hormônios dentro da corrente sanguínea, tá certo? Já as glândulas exócrinas liberam hormônios, as substâncias fora da corrente sanguínea. E por sua vez, as glândulas mistas liberam tanto dentro quanto fora da corrente sanguínea, tá certo? Então, é de extrema importância você ter o conhecimento
que de todas as funções que nós estamos falando de questões de metabolização, o sistema nervoso ele é responsável pelo comando de todos esses órgãos, mas quem dá muitas das vezes o start para esses órgãos são os hormônios que são liberados através do sistema endócrino, tá certo? Então essa informação é extremamente importante, esse conhecimento é extremamente importante, tá certo? E quais são as glândulas que formam o sistema endócrino? Já parou para pensar? É muito interessante, tá certo? Na nossa próxima aula vamos falar mais precisamente sobre o sistema endócrino. Vamos conhecer a anatomia do sistema endócrino, quais são as glândulas que formam, né, esse importante sistema, tá certo? E vamos falar um pouco dos principais hormônios, para que você possa entender melhor a sua importância. Muito bem. E nós temos os lipídios, né? Voltando lá nos lipídios, nós temos os lipídios esteróis, que estão relacionados a vitaminas, a liberação de vitaminas. Então, são responsáveis pela ativação de 4 grupos de vitaminas, A, D, E e K. A vitamina D e A servem como precursor de alguns hormônios, ou seja, a vitamina D e A é responsável pela ativação de alguns hormônios, tá certo? Já os lipídios, né, esteróis, que são lipídios do tipo colesterol, ele não é necessário que esteja presente na dieta. Porém, né, todas as células são capazes de sintetizá-lo. Ele é produzido, em sua grande maioria, no fígado. E a síntese de colesterol ocorre em 4 estágios. Tá certo? Muito bem. Prezado aluno, muitas das vezes, né, ao decorrer das aulas, evidentemente nós passamos muita informação, não é isso? E daí você para pensar, meu Deus, como que eu vou fazer para poder assimilar todo esse conteúdo? Então a professora Mari vai te dar algumas dicas, tá certo? Então, olha só, dicas para você memorizar melhor. Concentração. Concentração é extremamente importante, você manter o foco. Então, no momento que você estiver interagindo, né, justamente tenha um ambiente tranquilo, acolhedor, para que você possa absorver melhor o conteúdo. Pratique, escreva todo o conteúdo, fica muito mais fácil de memorizar, tá certo? Tudo aquilo que nós escrevemos facilita o processo de aprendizagem. Seja organizado, tenha um planejamento de estudos. Não adianta, o conhecimento ele não vem de graça. Você precisa fazer sua parte. E cuide da sua saúde, né? Pratique alguma atividade física, que justamente a atividade física vai fazer com que toda aquela descarga, né, de estresse, de adrenalina, que muitas das vezes aquela tensão relacionada a alguma preocupação ao estudo, não só ao estudo, né, a várias questões da nossa vida, sem dúvida a prática de atividade física é responsável, né, justamente por manter o equilíbrio, né, ao menos da ansiedade e do estresse, tá certo? E qual que é a dica? Nós temos uma estrutura de estudo muito interessante que particularmente a professora Mari utiliza até hoje para poder estudar alguns conteúdos, que é o que nós chamamos de mapa mental, tá certo? E o que seria o mapa mental? Então nós temos, na verdade, facilidade para poder memorizar alguns conteúdos, principalmente alguns conteúdos quando nós mentalizamos em palavras-chave, tá certo? Então o que acontece? Você vai pegar uma folha, certo? E você vai começar a estruturar aquela folha, colocando quais são as principais observações que foram feitas ao decorrer da aula, né? Quais foram os tópicos que te chamaram a atenção ao decorrer daquela aula, tá certo? Nós temos aqui, olha só, um breve esboço
que daí nós temos o nome do assunto, exemplo, lipídios. E daí nós temos pontos. Qual é o principal ponto importante para eu saber de lipídios? E daí você vai sinalizando, vai puxando setinha, sinalizando as informações. Até você estruturar o que chamamos de mapa mental. Olha só, esse mapa mental, né, ele já está estruturado. Então, se você verificar, é o mapa mental do sistema nervoso, mas ele é válido para qualquer outra situação, né? Evidentemente, como a professora Mari falou, podia ser um mapa mental de lipídios. Então, olha só, de sistema nervoso, nós temos aqui uma setinha puxando o sistema nervoso central. Como é formado, olha só, o sistema nervoso central, assim como o sistema nervoso periférico, né, a principal célula do sistema nervoso, que é o neurônio, a estrutura aqui, ó, de um neurônio, tá certo? E assim por diante. Então, o mapa mental é uma das melhores estratégias de estudo, porque você vai forçar, vai revisar o conteúdo e você vai fixar, você vai entender o conteúdo e não gravar e não decorar o conteúdo, tá certo? Não se esqueça, né? A melhor forma de aprendizagem é justamente a repetição, né? A reflexão, tá certo? Então, faça, né, esses testes. Realize o mapa mental para te orientar nos seus estudos. Mas é importante dizer o quê? Que nós temos que ser sinceros. Na verdade, não adianta você burlar o sistema. O que isso quer dizer? Você vai tentar desenvolver o mapa mental sem ver o conteúdo, né? Sem estar diretamente copiando nada do conteúdo. Não é um copia e cola. Você tem que fazer um copia e cola daqui. Você tem que refletir no papel, certo? Aquilo que você conseguiu assimilar. Depois, você vai fazer o quê? Você irá analisar este conteúdo, tá certo? Após analisar esse conteúdo, você vai fazer aí a sua reflexão. Poxa, eu poderia ter acrescentado mais essa informação, poderia ter acrescentado mais aquela informação, e daí você vai revisando todo esse contexto. Somente dessa forma, fazendo o que nós chamamos também de lição do erro, é que você é capaz, né, justamente de criar a habilidade de memorização, tá certo? Então, mais uma vez, a professora Mari ressalta: a informação, o conhecimento não vem de graça, mas existem aí algumas dicas, né, que são extremamente importantes e eu espero que você as siga, tá certo? Se tiver qualquer dúvida, por favor, não fique com ela, compartilhe. Estou aqui para não te deixar sofrer. Bons estudos e até a próxima!